sonha com uma transformação, um corpo mais forte, mais definido e mais impressionante. Mas existe, pessoal, uma linha bem perigosa entre a determinação e a obsessão. E algumas pessoas cruzaram essa linha sem olhar para trás. E o que começou como um sonho de ficar mais forte terminou em deformações assustadoras, cirurgias, internações e, em alguns casos, a própria morte. Enquanto milhares de pessoas passam anos treinando duro para conquistar o resultado de forma natural, alguns decidiram seguir caminhos muito mais rápidos. Um caminho cheio de atalhos, mas que cobrou um preço bem terrível. E hoje você vai conhecer os 10 marombeiros que destruíram o próprio corpo tentando alcançar músculos gigantes. Gente, e acredite, os últimos casos são tão absurdos que parece até mentira. Você provavelmente já viu foto de alguns desses caras circulando pela internet, mas o que pouca gente sabe é a história real que existe por trás dessas imagens. E eu já adianto uma coisa, alguns dos casos que você vai ver hoje aqui são tão chocantes que chegam da aflição. Então, já prepara o estômago e o psicológico. Mas antes de começar, aí galera, já esvaga no like, já ativa o sininho e aproveita também e já se inscreve no canal, galera, porque toda semana tem curiosidade, histórias reais e casos impressionantes como esse. Então se aconchega aí, pega aquele café quentinho e prepare-se, porque a nossa lista começa com um homem, galera, que quase perdeu os 2 braços por causa dessa busca desesperada por músculos maiores. Quando você olha para a foto do Romário dos Santos Alves pela primeira vez, a impressão é que você está vendo um fisiculturista extremamente musculoso. Mas aí, gente, a realidade era muito diferente. Romário nasceu em Goiás e sempre sonhou em ter um físico parecido com aqueles dos grandes astros do fisiculturismo. Ele admirava atletas famosos e via aqueles corpos gigantes, pessoal, e queria alcançar o mesmo resultado. O problema é que ele não quis esperar o tempo necessário. Foi aí que começou uma decisão que quase terminou em uma tragédia. Romário começou a injetar nos braços uma mistura perigosa de óleo e analgésicos para criar o volume artificial. No começo parecia funcionar, os músculos ficavam maiores, as pessoas comentavam, chamavam a atenção, mas o que parecia, galera, um ganho rápido demais estava destruindo seu corpo totalmente por dentro. E com o passar do tempo, os braços começaram a endurecer de forma assustadora. Os médicos chegaram a comparar a textura dos músculos com uma pedra, galera, literalmente uma pedra. O produto foi se acumulando dentro dos tecidos, criando nódulos, inflamações e, gente, estava deformando cada vez mais os seus braços. A situação chegou a um ponto tão crítico que os médicos cogitaram a amputar os 2 braços. Gente, isso mesmo, amputar os 2 braços. O sonho de ter um corpo impressionante estava prestes a custar parte do seu próprio corpo. E o pior, o problema não era apenas físico. Romário entrou em uma depressão profunda, passou por momentos extremamente difíceis e chegou a pensar em tirar a sua própria vida. Tudo isso por causa de uma obsessão que saiu completamente do controle. Aí, gente, agora imagina você acordar um dia e descobrir que os médicos estão discutindo a possibilidade de amputar os seus 2 braços. Só de pensar nisso, galera, já dá aquela aflição, aquele aperto no coração, né? E o mais assustador é que tudo começou com a tentativa de conseguir músculos maiores muito mais rápido. Felizmente, após vários procedimentos médicos, os braços puderam ser salvos, mas as cicatrizes ficaram, tanto no corpo quanto na mente. E hoje, Romário usa a sua história para alertar outras pessoas sobre o risco dessas práticas. Ele abandonou o apelido de Hulk brasileiro e passou a mostrar publicamente os perigos daquilo que ele viveu, galera. E uma decisão que provavelmente ajudou muita gente a não cometer o mesmo erro. E se você acha que esse caso foi chocante, espere até conhecer o próximo personagem da nossa lista. Porque ele ficou famoso no mundo inteiro por exibir seus braços gigantes. Mas o que existia dentro dele era algo muito diferente de músculo, né, gente? Se você acha que os braços do caso anterior eram impressionantes, espere até conhecer o Mustafa Ismail. Durante anos, ele foi conhecido como o homem com os maiores bíceps do mundo. E quando você vê as fotos pela primeira vez, a reação costuma ser a mesma.
Gente, será que isso é verdade? Nascido no Egito, Mustafa chamou a atenção do planeta inteiro quando seus braços atingiram medidas, pessoal, simplesmente absurdas. Gente, estamos falando de mais de 70 centímetros de circunferência. Um tamanho que parece impossível até mesmo para os atletas profissionais. A fama veio rapidamente. Entrevistas, programas de televisão, jornais. Todo mundo queria entender como alguém havia conseguido desenvolver braços tão gigantescos. Mas junto com a fama vieram as dúvidas. Muitos especialistas começaram a questionar se aquilo era realmente resultado de apenas treino. A suspeita era de que aplicações de substâncias para aumentar artificialmente o volume muscular tivesse participado daquela transformação. Mustafa sempre negou essas acusações. Segundo ele, tudo era resultado de um treinamento intenso e alimentação. Mas para muita gente, as proporções do seu corpo continuaram levando questionamentos. E eu vou ser sincero, quando eu vi as fotos pela primeira vez, achei que era uma montagem do Photoshop, porque os braços dele pareciam maiores que as pernas de muita gente. É realmente impressionante. O problema é que quando alguém busca tamanho acima de qualquer limite, o corpo começa a pagar o preço. As articulações sofrem, a mobilidade diminui, movimentos simples se tornam difíceis e a qualidade de vida pode ser afetada de várias formas. Porque uma coisa é querer ficar forte, outra, completamente diferente, é transformar o próprio corpo em algo que já não parece natural. E, gente, essa diferença é muito importante. Mas se você ficou impressionado com esse caso, o próximo personagem da nossa lista ficou tão conhecido por ter músculos tão exagerados que parecia ter saído diretamente de um desenho animado. E a história dele acabou se transformando em um verdadeiro pesadelo. Agora vamos falar de um homem que se tornou uma verdadeira lenda no mundo da maromba, mas não exatamente pelos motivos certos. Estamos falando de Big Lane. Um personagem tão conhecido na internet que mesmo quem nunca acompanhou o fisiculturismo provavelmente já viu alguma foto dele circulando por aí, galera. À primeira vista, o que mais chama a atenção é o tamanho absurdo do seu corpo. Mas existe uma parte específica que virou assunto em todo mundo: a barriga. Enquanto a maioria dos atletas busca uma cintura fina e um abdômen definido, Big Lane apresentava um volume abdominal tão exagerado que parecia desafiar a lógica. Muita gente achava que aquilo era gordura, mas especialistas apontavam outras possibilidades: o crescimento excessivo dos órgãos internos, uma condição associada ao extremo de certas substâncias ao longo dos anos. O resultado era um físico que chamava atenção por onde ele passava, mas também gerava muita preocupação, porque o corpo humano tem seus limites. E quando esses limites são ultrapassados repetidamente, as consequências costumam aparecer. E vou te falar uma coisa: quando você ver uma foto dele de perfil, parece até montagem, porque é difícil acreditar que um ser humano consiga chegar naquele nível. Mesmo assim, Big Lane continuava acreditando que estava construindo um físico impressionante. E talvez seja esse um dos aspectos mais assustadores dessa história, porque quando alguém passa anos perseguindo uma imagem idealizada de si mesmo, às vezes deixa de perceber aquilo que todo mundo ao redor consegue enxergar. O que para algumas pessoas parecia força, para outras parecia um sinal claro que algo estava totalmente errado. E essa diferença de percepção é algo que parece em vários casos da nossa lista. Porque existe uma pergunta bem importante aqui: em que momento a busca por evolução deixa de ser saudável? Ou ela se transforma em uma grande obsessão? No caso de Big Lane, essa linha ficou cada vez mais difícil de enxergar, e a sua aparência acabou se tornando um dos exemplos mais conhecidos dos riscos dos excessos dentro do mundo maromba. Mas acredite, o próximo caso consegue ser ainda mais chocante, porque estamos falando de um homem que ficou conhecido mundialmente pelos braços gigantes que pareciam pertencer a um personagem de desenho animado. Só que por trás daquela aparência existia uma realidade muito mais assustadora.
Se existe uma pessoa que representa perfeitamente os perigos da obsessão por músculos gigantes, essa pessoa se chama Kirill Terezin, mais conhecido mundialmente como o Popeye russo. O apelido surgiu por um motivo óbvio. Seus braços ficaram tão grandes que parecia ter saído diretamente de um desenho animado. Mas o que pouca gente sabia era que aquilo não era músculo. Na verdade, grande parte daquele volume era resultado de aplicações feitas pelo próprio Kirill. E não estamos falando de pequenas quantidades. Ao longo do tempo, ele injetou substâncias em uma escala que chocou até os médicos experientes. O objetivo era simples: ficar famoso, chamar a atenção e construir um físico que ninguém pudesse ignorar. E por um tempo, funcionou. Fotos dele começaram a circular pelo mundo inteiro. Vídeos viralizaram, milhões de pessoas passaram a acompanhar sua transformação. Mas enquanto a fama aumentava, seu corpo começava a entrar em um grande colapso. E o mais impressionante é que muita gente olhava para aquilo e pensava que era força. Mas a realidade era exatamente o contrário. Porque aqueles braços enormes mal tinham funcionalidades. Com o passar dos anos, os problemas começaram a aparecer, gente. Inflamações, dores constantes, dificuldade para movimentar os braços. E o pior, parte dos tecidos começaram a sofrer danos graves, e a situação chegou a um nível tão preocupante que os médicos alertaram que ele poderia perder os braços caso não fosse submetido a uma cirurgia urgente. Durante os procedimentos, os cirurgiões precisaram remover grande quantidade de materiais acumulados dentro do músculo. Uma operação extremamente delicada e o que deixou sequelas permanentes. O sonho de se tornar uma sensação na internet acabou se transformando em um pesadelo médico. Agora imagina, gente, trocar a saúde dos teus braços por alguns anos de fama na internet. E sinceramente, eu não consigo entender como alguém chega a esse ponto. O caso de Kirill virou um dos exemplos mais famosos do mundo quando o assunto é transformação corporal extrema. E até hoje suas fotos continuam sendo usadas como um alerta sobre os perigos do atalho. Mas se você achou que essa história é absurda, gente, se liga só. O próximo caso ainda é mais triste, porque estamos falando de um brasileiro que buscava aceitação, reconhecimento e admiração, mas acabou pagando um preço muito mais alto do que ele imaginava. Agora chegamos a um dos casos mais conhecidos e também mais tristes de toda a nossa lista. Estamos falando de Valdir Segato, o homem que ficou conhecido na internet e no mundo inteiro como o Hulk brasileiro. Mas diferente do que muita gente imaginava, a história dele não começou com a fama, nem com milhões de seguidores, nem com entrevista na televisão. Tudo começou com um homem comum que queria mudar a própria aparência. Valdir trabalhou durante anos na construção civil e enfrentou dificuldades que marcaram profundamente sua vida. Em entrevista, ele contou que já havia passado por problemas com drogas e que desejava construir uma nova imagem para si mesmo. Ele queria ser notado, admirado, reconhecido, e foi justamente aí que começou a sua transformação. Com o passar do tempo, Valdir passou a realizar aplicações para aumentar artificialmente o tamanho dos músculos, braço, ombro, peitoral. Cada aplicação fazia seu corpo chamar mais atenção, e quanto mais atenção recebia, mais ele queria continuar. E sabe o que mais me chama a atenção nessa história? Não é o tamanho que ele alcançou, é perceber como a necessidade de aprovação pode levar alguém tão longe. Porque às vezes a pessoa não tá buscando músculo, ela só tá buscando a aceitação. Com a fama crescendo nas redes sociais, Valdir passou a ser reconhecido em vários lugares, mas junto com a visibilidade vieram as críticas. Enquanto muita gente enxergava um físico impressionante, outras pessoas enxergavam sinais claros de que aquilo estava totalmente errado. Os riscos para a saúde aumentavam a cada ano e o corpo começava a dar sinais claros de desgastes. Mas infelizmente o pior ainda estava por vir. Em 2022, justamente no dia em que completava 55 anos de idade, Valdir passou mal em casa e foi correndo às pressas para o hospital. Ele ainda conseguiu procurar
ajuda, mas, gente, infelizmente ele não resistiu. A notícia chocou milhares de pessoas que acompanhavam sua história. O homem que ficou conhecido como o Hulk brasileiro havia partido. E é essa parte, galera, que mais pesa, porque no final das contas, por trás de toda aquela aparência, existiu uma pessoa real, com sonhos, com dificuldades e com uma história que poderia ter terminado de outra forma. O caso de Valdir se tornou um alerta para milhões de pessoas, mostrando que a busca por uma imagem perfeita pode ter consequências muito mais sérias do que muita gente imagina. E talvez a maior lição dessa história seja lembrar: nenhum resultado valha mais do que a própria saúde. O próximo personagem da nossa lista levou a obsessão por músculos a um nível tão extremo que acabou entrando para a história da internet de uma forma completamente inacreditável. Quando o assunto é físico extremos, existe um nome que praticamente todo mundo já conhece: Greg Valentino. Um homem que ficou famoso por ter alguns dos maiores braços já vistos na história do fisiculturismo. E quem olhava para seus braços pela primeira vez quase sempre fazia a mesma pergunta: gente, como isso é possível? Mas por trás daquela aparência impressionante, existia uma realidade muito mais preocupante. A busca incessante por tamanho acabou levando o Greg por um caminho extremamente perigoso. Com o passar dos anos, seus braços começaram a apresentar problemas cada vez mais graves: inflamações, infecções, acúmulos de líquidos e complicações que deixavam até os médicos assustados. Mas o que transformou sua história em um dos mais chocantes da internet aconteceu quando uma dessas infecções saiu completamente do controle. E olha só, eu já adianto uma coisa: se você tem agonia ao hospital ou cirurgia, essa história fica difícil de você ouvir, hein? Ao invés de procurar ajuda médica imediatamente, Greg tomou uma decisão que parecia saída de um filme de terror. Gente, ele tentou resolver o problema sozinho em casa. A situação era tão grave que seus braços estavam extremamente inchados e comprometidos. Mesmo assim, ele continuou adiando o tratamento adequado. O resultado foi uma infecção severa que colocou a sua vida em risco. E em determinado momento, a situação ficou tão crítica que ele precisou ser levado às pressas para receber atendimento médico. Segundo os relatos da época, os médicos afirmaram que o atraso do tratamento poderia ter custado sua vida. Por muito pouco, essa história não terminou de uma forma trágica. Agora imagina você chegar ao ponto em que os médicos dizem que alguns minutos poderia ter custado a sua vida. É assustador pensar como uma sequência de decisões erradas pode levar alguém tão longe. Com o passar do tempo, Greg começou a falar publicamente sobre tudo aquilo que aconteceu, mostrando cicatrizes, contando os erros que cometeu. Seu caso se tornou um dos exemplos mais conhecidos quando o assunto é excesso dentro do mundo maromba. Porque às vezes o que parece força por fora, na verdade, está escondendo um enorme problema por dentro. E o mais curioso é que muita gente ainda vê nas fotos antigas e pensa que aquilo era um objetivo, quando na realidade elas servem muito mais como um aviso. Mas se você achou que os braços gigantes era o limite da obsessão, aí, o próximo caso vai mostrar alguém que ficou famoso por negar aquilo que todo mundo conseguia enxergar. E até hoje muita gente não acredita quando descobre a história completa. Agora vamos falar de um dos personagens mais polêmicos da internet brasileira. Um homem que virou meme, virou assunto em programas de televisão e acumulou milhões de visualizações nas redes sociais. Gente, estão falando de Luiz Carlos, o mais conhecido como o Rei do Cuscuz. Se você já viu algum vídeo dele, provavelmente lembra dos braços enormes que parecia desafiar qualquer lógica. Mas o que realmente chamou a atenção não foi apenas a aparência, foi a explicação que ele dava para tudo aquilo. Segundo Luiz Carlos, o segredo dos seus músculos gigantes era uma alimentação baseada em cuscuz, ovos, arroz e muito treino. Nada de aplicações, nada de substâncias, nada além de comida e academia. E vamos combinar uma coisa, todo mundo gosta de cuscuz, mas se o cuscuz sozinho criasse braços daquele tamanho, se
você acha que já viu de tudo, a história de Arlindo de Souza vai te mostrar que a realidade pode ser muito mais absurda. Conhecido nacionalmente como Montanha Brasileiro, Arlindo ficou famoso por exibir braços gigantescos e chamar a atenção por onde passavam. As pessoas paravam para tirar foto, gravar vídeos e perguntar a mesma coisa: como alguém conseguiu chegar naquele tamanho? Mas por trás daquela aparência impressionante, existia uma verdade bem preocupante. Arlindo admitiu que utilizava aplicações para aumentar artificialmente o volume dos músculos. E durante anos continuou fazendo isso sem imaginar o tamanho do risco que ele estava correndo. E sabe o que mais assusta? É que olhando de longe, muita gente pensa que aquilo representa força. Mas na prática, a situação é completamente diferente. E embora sua história tenha gerado curiosidades e milhões de visualizações na internet, ela também serviu de alerta para milhares de pessoas, mostrando que nem tudo aquilo que parece impressionante representa saúde. Mas se você acha que os casos brasileiros foram os mais chocantes da nossa lista, gente, se liga nesse aqui, porque o próximo vai mostrar uma situação tão extrema que até os médicos tiveram dificuldade para acreditar no que estava vendo. Agora, chegamos a um dos casos mais perturbadores de toda a nossa lista. E, gente, diferente dos outros personagens que ficaram famosos na internet. Pouco se sabe sobre a identidade real desse homem. O que ficou conhecido mundialmente foi apenas o resultado das decisões que ele tomou. E sinceramente, é difícil olhar as imagens sem sentir um certo desconforto. Segundo relatos que circularam durante anos nas redes sociais e fóruns especializados, esse homem começou a realizar aplicações caseiras para aumentar artificialmente seus músculos. O problema? Ninguém sabia exatamente o que ele estava colocando dentro do próprio corpo. Algumas versões falam em óleo automotivo, outras mencionam óleo de cozinha reutilizado, mas independentemente da substância utilizada, o resultado foi devastador. O organismo começou a rejeitar violentamente aquilo que havia sido injetado. A região inflamou, os tecidos morreram e os braços começaram a sofrer um processo de necrose extremamente agressivo. E aqui, gente, a situação deixa de ser apenas uma questão estética, porque nesse ponto estamos falando de um risco real de vida. Com o avanço da infecção, parte do tecido foi completamente destruída. As imagens circularam pela internet e chocaram até os médicos e os especialistas do mundo inteiro. O que deveria ser músculo havia se transformado em uma lesão muito grave, e enquanto mais o tempo passava, mais difícil ficava de qualquer possibilidade de recuperação. E em situações como essa, os médicos costumam enfrentar uma corrida contra o tempo, porque quando uma infecção severa se espalha pelo organismo, ela pode atingir órgãos vitais e provocar consequências fatais. E sabe qual é a parte mais assustadora? Tudo começa com um desejo de ter músculos maiores. Uma decisão que parecia simples acabou gerando um efeito dominó, impossível de controlar. A história desse homem acabou se tornando um símbolo dos riscos de procedimentos realizados sem qualquer acompanhamento profissional. Uma lembrança de que alguns atalhos podem levar a consequências irreversíveis. Mas se você acha que esse foi o caso mais chocante da nossa lista, o próximo personagem conseguiu algo ainda mais impressionante. Depois de todos os casos que vimos até agora, braços deformados, cirurgias, injeções e até mortes, chegamos a um personagem que talvez represente melhor do que ninguém os perigos da obsessão pela aparência. E não estamos falando apenas de um homem, mas de um fenômeno que continua acontecendo até hoje. Porque todos os anos surgem novas pessoas tentando repetir os mesmos erros, acreditando que existem atalhos para conquistar um físico impressionante. Mas a verdade é que o corpo humano não funciona assim. O resultado reais leva um tempo, exige disciplina, treino, alimentação, descanso e principalmente paciência. Só que muita gente não quer esperar, e é justamente aí que o problema começa. Porque quando a pessoa começa a enxergar o próprio corpo de forma distorcida, nenhum resultado parece suficiente.
Ele sempre quer mais volume, mais tamanho, mais atenção. E isso pode se transformar em uma armadilha muito perigosa. Ao longo deste vídeo, vimos histórias diferentes, países diferentes, pessoas diferentes, mas todos tinham algo em comum: a busca desesperada por uma aparência que parecia perfeita. E talvez seja essa a parte mais assustadora de todas. Porque em vários desses casos, o problema não começou nos músculos, e sim na mente, na necessidade de aprovação, na comparação constante com outras pessoas, na busca por reconhecimentos. E quando essas buscas se tornam uma obsessão, a consequência pode ser devastadora. E eu vou te falar uma coisa: nenhum like, nenhuma visualização, nenhuma fama vale o preço que alguma dessas pessoas acabaram pagando. Os casos que vimos hoje servem como um alerta, um lembrete de que não existe milagres quando o assunto é transformação física. Todo atalho cobra um preço, e às vezes esse preço é muito maior do que as pessoas imaginam. Alguns perderam os movimentos, outros passaram por cirurgia, alguns carregam cicatrizes para o resto da vida. E infelizmente, alguns nem tiveram chance de contar a sua própria história. Mas agora eu quero saber de você, qual é a sua opinião? Qual desses casos mais te chocou? E qual deles você nunca tinha ouvido falar? Comenta aqui embaixo nos comentários. E também, galera, aquela história que mais te impressionou, que a gente não contou aqui, você também já pode deixar aqui nos comentários pra gente fazer um novo vídeo sobre esse caso. E assim chegamos ao fim de uma das listas mais impressionantes e perturbadoras do mundo dos marombas. Histórias que parecem ficção, mas que aconteceram de verdade. E que continuaram servindo de alerta para milhares de pessoas em todo o mundo. E uma coisa é certa: todos esses casos mostram que não existe fórmula mágica para construir o grande físico. Os resultados verdadeiros levam tempo, exige disciplina, treino e uma boa alimentação. E claro, né, gente, muita paciência. Então compartilhe esse vídeo para aquele amigo que vive procurando atalhos e soluções milagrosas para ganhar músculos. Porque esse vídeo pode evitar que alguém cometa um erro muito sério. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Fui!